teoria sobre têmpera. Meus amigos, primeiramente, bom dia para você que está iniciando aí na cutelaria e tem interesse em saber muitas teorias sobre têmpera de vários tipos de aço, principalmente aquele que trabalha com sucata. Você fica nesse vídeo até o final que você vai entender muito sobre têmpera, viu, galera? Olha, galera, primeiramente quero falar para vocês umas perguntas que eu tenho visto aí no meu canal. Essa é uma faca feita de saibra de motosserra. Aliás, aqui eu tô com 5 facas aqui de saibra de motosserra. A gente vê desse jeito aqui, acha que não foi feito a têmpera, o revestimento, o tratamento térmico. Galera, deixa eu explicar. Qualquer aço que você pega reciclado, você tem que fazer a têmpera. Até mesmo os aços virgens que você compra tem que fazer a têmpera, o revestimento, o tratamento térmico que é necessário para fazer ela ficar uma lâmina funcional, viu, galera? Então, galera, essas lâminas aqui eu já dei um talento, tá no ponto de colocar a bainha, mas não tá feita o acabamento final. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, ó, porque eu tô no meio do processo. Vê que essa daqui eu limpei só o lado da espiga, né? E já coloquei o cabo, falta lixar e tudo mais, entendeu? Aqui ela ainda tá do mesmo jeitinho que saiu da forja, viu? Do processo de têmpera, viu, galera? Olha, galera, vocês vão entender técnica sobre têmpera, coisa que vocês ainda não viram aí nos vídeos da internet, viu, galera? Porque tem muita gente, muitos profissionais, né, na cutelaria muito bom, mas às vezes tem algumas técnicas que eles não ensinam. Não é ruindade, não é querendo esconder o segredo da profissão, não é isso. É porque a pessoa já sabe tanto que acha que algum detalhe não é tão importante, ou então vai para as partes mais aprofundadas. Galera, às vezes tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença, viu, galera? O meu tratamento térmico de lâmina é totalmente diferente dos outros cuteleiros que vocês vêem por aí. O meu é melhor do que o dos outros? Não, galera. Tem muitos cuteleiros muito bons. Só que isso significa que o segredo da têmpera varia muito. Não significa que a têmpera seja inferior. Significa que você tem vários caminhos para ter um bom resultado ao fazer o tratamento térmico de uma lâmina. Deixa eu falar bem aqui para vocês sobre forno de temperatura controlada. Galera, muitos cuteleiros iniciam aí na cutelaria, logo já está querendo investir no forno. Galera, o forno não vai resolver o seu problema. O forno, ele é muito bom para você trabalhar com aço virgem, desde que você tenha o conhecimento de todos os tipos de aço. Aliás, todos os tipos de aço que você vai trabalhar. Porque é assim, você vai pegar um aço 5160, só um exemplo. Você pega um aço 5160. Se você sabe a temperatura ideal para ele ter um bom resultado, aí você vai lá, regula o fogo, vamos supor 800 e poucos graus, né? 825, 830 graus para o aço 5160. Aí você vai e coloca o aço para fazer a sua peça. Quando atingir aquela temperatura, aí você vai e joga no produto químico que você vai fazer o procedimento. Galera, aí vocês acham que já resolveu o problema? Não, galera. E tem muito detalhe por cima disso aí. Aliás, por cima não, por trás. Quem é cuteleiro profissional sabe que tem os macetes. Agora que é bom, é bom porque se você ir trabalhar vamos supor, com aço, se você vai trabalhar só com aço 5160, galera, você pode pegar um forno, colocar 10 facas, um exemplo, e jogar na temperatura certa, né? Quando tiver no ponto, vocês vão fazer a têmpera, é bom porque fica uma temperatura, uma dureza padrão, do jeito que fica toda. Se oscilar é coisa mínima, porque depende da distância que a lâmina tá dos eletrodos do forno, entendeu? Mas a chance maior que tem de vocês ter uma têmpera padrão, uma igual a outra, entendeu? Galera, eu tô me esforçando para dar a melhor explicação para vocês entenderem direitinho. Mas vamos lá. Vamos supor que você comprou um forno de temperatura controlada. Aí você vai fazer uma têmpera. Hoje, o oxigênio atmosférico que a gente tá hoje, o clima hoje, tá numa temperatura. Se você tá com forno de temperatura controlada, só uma ideia, depois eu vou voltar numa dicas melhor do que essa daqui para vocês.
Aí você vai faz a têmpera da sua faca com aquela temperatura, entendeu? Aí, galera, amanhã você pega o mesmo aço e vai fazer uma têmpera com o mesmo grau de temperatura e a têmpera deu diferente. Vocês ficam sem entender por quê. Galera, tem um monte de detalhe para isso, para causar uma pequena diferença. Se o seu forno ele for numa área aberta, para ter o oxigênio ficar circulando aí direto, vai alterar a sua têmpera, né? Se você estiver longe, o seu forno for longe do óleo de você fazer sua têmpera, também vai alterar. Se a temperatura do seu óleo que você está fazendo a têmpera, dependendo da temperatura dele, também vai alterar a têmpera da sua faca. Então, galera, para você ser um bom profissional e querer investir num forno, você tem que ter muitos conhecimentos. Muitos conhecimentos se você quer fazer uma faca de alto nível, entendeu? Porque, primeiro, você tem que arrumar um local para o seu forno tá na hora que você vai trabalhar em têmpera. O seu óleo, você tem que ter uma medida exata para você controlar a temperatura do óleo, controlar a temperatura do forno, entendeu? E na hora de você fazer o revendimento, é a mesma coisa. Então, quando você vai investir num forno, você tem que pensar em muito mais do que só investir num forno, entendeu? Por isso, galera, o mais importante não é o forno. Volto a dizer, não que o forno não seja importante, o forno é muito importante mesmo, entendeu? Mas o mais importante é o seu conhecimento, galera. Se você tem conhecimento em têmpera, você não precisa nem um forno. O forno vai facilitar para você, vai. Mas se você tiver conhecimento em têmpera, você faz uma têmpera até no monte de brasa, no meio do chão aí. Você vai lá, faz um buraco, enche de carvão, faz um fogo, esquenta a sua lâmina e vai fazer a têmpera. Se você tiver um bom conhecimento em têmpera de aço. Outra coisa que o forno não vai lhe ajudar muito, um forno de temperatura controlada. Se você trabalha com sucata, galera, o forno não vai lhe ajudar muito, porque muitas vezes você não sabe aquele pedaço de aço, de sucata, não sabe que aço é. Aí você vai e joga no forno para aquecer, para você fazer a têmpera. Às vezes você vai aquecer de forma errada, você não vai aquecer aquela lâmina adequada para o tipo de aço que ela é, entendeu? Você vai aquecer numa temperatura já para um outro aço. Aí você vai fazer a têmpera, vai dar errado. Por isso que eu digo, o importante é o conhecimento. O que vocês têm que fazer para adquirir esse conhecimento? Galera, o que vocês têm que fazer é adquirir teoria. Igual eu estou falando para vocês, a teoria. Vocês buscam informação, buscam conhecimento sobre a teoria. Para vocês adquirir na prática, o melhor caminho é vocês fazer em casa. Vocês vão na oficina de vocês e vai testar vários tipos de aço. Começa pelo aço 5160, que é o aço melhor de você fazer a têmpera dele, viu? Ele aceita vários tipos de têmpera, o aço 5160. Você começa por ele. Depois você passa para um outro aço, como por exemplo, deixa eu ver, tem alguns aços que ele é mais difícil de você acertar a têmpera dele adequada. Como o aço 1074, ele é um aço um pouco mais complicado que o 5160. Mas depois que você pratica, acertar na dureza, fica muito fácil. Deixa eu dar uma explicação mais lógica. Galera, vocês acham que eu vou desviar do assunto, mas eu não vou. Vou só aproximar vocês do que eu quero dizer. Veja só, quando uma pessoa pratica tiro, né? O esporte do tiro. Quando a pessoa pratica, ele começa com 10 metros de distância. Ele pratica até ele ter um bom resultado com 10 metros. Aí ele passa para 15, depois de 15 passa para 20. E assim ele vai distanciando para ir se aperfeiçoando cada vez mais. Ou então na cutelaria não é diferente. Vocês começam com aço mais fácil de fazer a têmpera, vai ganhando conhecimento daquela têmpera, aí parte para um aço mais difícil, que o conhecimento que você adquiriu antes, você vai conseguir atingir em um aço mais difícil. Por quê? Porque tá na sua cabeça. Um outro exemplo é como afinar um violão, viu, galera? Veja que o assunto não tem nada a ver, mas no final vocês vão ver. Quando a pessoa é profissional em afinar um violão, ele não precisa daquele instrumento para lhe ajudar a afinar. Ele afina só ouvindo a pancada, o som de cada corda. Vocês entenderam? Só que isso leva tempo para você conseguir esse conhecimento, porque ali é mais
Você pega a teoria e depois passa para a prática. É o último que você tem que aprender é na prática, porque depois que você já tem na prática, fica difícil de você esquecer, entendeu? Porque a sua mente vai se adaptando àquela profissão e assim por diante, viu, galera? Continuando aqui, meus amigos, deu uma paradinha porque chegou uma pessoa aqui e eu tive que atender. Então, galera, agora eu vou ensinar para vocês os macetes para vocês fazer tempra em qualquer tipo de aço, mas em qualquer tipo de aço mesmo, sem precisar forno, apenas na forja a carvão. Eu uso muito forja a carvão, galera. Galera, quando você ganha aquele conhecimento na sua mente, que você passando a lima, você sabe pelo som e pela dureza que você sente na sua mão, que o aço tá, quando a lima entra, você ganhando esse conhecimento, você faz tempra em qualquer aço. Por quê, galera? Vamos supor, você pega um aço inox, o inox 420, um exemplo. Ele exige uma temperatura bem alta, mas para quem não sabe, quem vai fazer a tempra a primeira vez, nunca fez em aço inox, ele não sabe, ele vai achar que é o mesmo aço, é como se fosse aço de 5160. Aí ele vai e joga no fogo, né? Esquenta. Quando tiver naquela temperatura lá, que tem costume de temperar os outros aços, aí vai e joga no óleo. Quando ele vem com a lima, né? E passa a lima, aí ele vê que não atingiu a dureza que ele queria. Você entendeu? Por quê? Porque ele já tem aquele conhecimento, já tem aquela prática. O que ele tem que fazer? De opa, a tempra ficou mole, a lâmina ficou mole. Ele tem dois caminhos para chegar à dureza que quer, galera. Um dos caminhos, ou ele aquece a lâmina muito mais e faz a tempra de novo, viu? Ou simplesmente aquece o mesmo tanto que aqueceu antes e leva ou para um óleo mais frio do que o que estava antes, ou leva para fazer a tempra na água. Em alguns vídeos anteriores eu já falei sobre tempra na água, galera. Eu vou só dar mais uma dica para vocês adquirirem mais um pouco de conhecimento. Galera, quando você tem um aço que ele tem baixo teor de carbono, e quando você joga ele na temperatura que você tem costume de trabalhar, de temperar suas facas, você joga ele no óleo e ele não endurece o suficiente para você passar, na hora que você passa a lima, não endurece o tanto que você tem costume de fazer a tempra, você pode levar para a água, esquentar o mesmo tanto e levar para a água, que aí sim ele vai atingir. Porque a água é o maior choque térmico que você dá em aço. Tanto que ele chega a trincar se ele tiver, se ele for um aço bom em relação a carbono, ele tiver um teor de carbono mais alto. Se você levar na água com a temperatura que você tem costume de temperar no óleo, você não precisa bater, você não precisa fazer nada. Automaticamente, quando ela estiver esfriando, você escuta aquela pancadinha, ó. É o aço se trincando, o aço se quebrando, porque o choque térmico foi muito brusco para aquele tipo de aço. Ou então, se o aço for tão baixo que você não atinge a dureza com aquela temperatura, na água você consegue. Você entendeu? Então, galera, isso é muito importante para vocês entenderem. Pega um aço, um aço 5160, que ele endurece bem, muito bem e rápido. O aço 5160 ele endurece até com o vento, com o ar. Se você tirar ele do fogo e te reventando bastante, ele já pega tempra só com o ar. O aço 5160 faz isso. Aí vamos supor, você pega com óleo aquecido, do jeito certo que você quer aquecer, 60 graus, 70 graus, não sei qual o grau que você gosta de fazer a tempra. Se você fazer a tempra naquele óleo, viu, do aço 5160, aí você pega um vergalhão de construção civil, por exemplo, que ele tem um teor de carbono mais baixo, entendeu? Tem uns vergalhão que ele até é bom de tempra, dependendo da marca. Mas tem uns que ele é muito ruim, você esquenta ele, joga no óleo, ele continua mole. Aí você quer que ele fique duro igual o aço 5160 que você fez aquela tempra. Você quer que o vergalhão fique duro do mesmo jeito. Esquenta e joga na água. Você pode ter certeza que você vai chegar àquela dureza. Ou então, dureza de aço não depende de outra coisa, só do seu conhecimento. Você vai atingir aquela dureza para corte, para faca. Estou dizendo, é para faca, galera. Você vai atingir aquela dureza só com o produto que você tem, seja o óleo, ou seja a água, seja o azeite, porque antigamente os Ferreira ele conseguia fazer tempra de lâmina
No óleo nem tanto, porque naquele tempo o óleo era mais difícil, mas ele conseguia no azeite de mamona, galera. Então a têmpera antigamente era azeite de mamona, era água, só que também não era toda água. Galera, o vídeo tá se esticando um pouquinho mais do que eu queria, mas é importante vocês entenderem. Vou dar só uma ideia baseada no que eu aprendi de técnica antiga. Galera, antigamente tinha uns ferreira, chamava ferreira, de fazer lâmina de corte, né? Fazer machado, faca, espada, essas coisas. Mas eles não faziam em toda a água. Quando eles se adaptavam com a água, porque tem umas águas, vocês sabem que a água, elas são diferentes dependendo do poço. Mas quando tinha uma fonte de água que ele se adaptava a fazer uma têmpera com aquela fonte de água, mesmo que ele mudasse de lugar, ele queria com aquela água, porque aquela fonte de água ali era boa para eles. Ele já tinha se adaptado. Aí eles iam, toda vez que ele ia fazer uma têmpera, se ele tinha aquela água, ele já sabia o tanto que tinha que aquecer a lâmina. Porque, galera, isso oscila muito. Por isso que eu tô dizendo, é importante você entender de têmpera para você poder atingir a dureza que você quer em cada aço. Até porque, quando você vai fazer uma faca grande, você tem que fazer com uma dureza. Quando você vai fazer uma faca pequena, é outra dureza. Porque a faca grande, é muito importante vocês deixar ela um pouco mais mole, né? Os cuteleiros chamam mais maleável, entendeu? Ela tem que ficar mais menos ríspida, vamos dizer assim, para ela não quebrar com impacto, porque a faca grande você vai trabalhar dando cutilada, então ela vai ter impacto quando você estiver lançando ela contra alguma coisa, contra um osso, contra uma madeira, qualquer coisa que seja, então vai ter impacto. Galera, eu tô batendo aqui na minha mão, mas essa daqui não tem como ainda não, viu? Ela vai ter impacto. Ou então, se ela tiver dura, ela pode quebrar. Você pode quebrar sua faca. Isso aí não é segredo para ninguém. A gente compra faca aí nas lojas, faca industrial, e ela quebra. Ela dá tora no meio. Aqui dali é porque aquela têmpera não foi adequado para aquele tipo de lâmina, entendeu? Para aquela função. Ou então, quando você vai fazer a têmpera de uma faquinha pequena, vamos supor, desse tamanhozinho aqui, você pode deixar ela bem dura. Pode deixar ela bem dura, não exagerado, você tem que ter a medida, porque você vai deixar ela dura para ela não quebrar balançando ou cortando alguma coisa, ou forçando alguma coisa, porque tem muita gente que pega uma faca, vai abrir um negócio como se fosse uma espátula, uma chave de fenda, alguma coisa, tem muita gente que usa para essas coisas, viu, galera? Então, cada lâmina tem que ter uma têmpera diferente. É claro que enquanto mais você diminui a dureza da lâmina, mas ela perde retenção de fio, entendeu? Não é que ela fique ruim de corte, ela fica muito boa de corte, mas ela cega mais rápido, porque enquanto mais ela ficar dura, mais ela aguenta o fio. Só que também tem um limite, não é dizer assim, vou deixar dura mesmo quebrando para ficar. Não, se você passar do ponto, você já não vai atingir o resultado que você quer, porque você endureceu e passou do ponto. Então tem que ser daquele ponto para baixo, entendeu? Galera, eu acredito que deu para vocês entenderem aí a dica que eu dei. Não tem prática aqui, só na teoria, mas vocês podem praticar, que através dessas dicas que eu dei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão chegar no resultado que vocês querem nas lâminas de vocês, viu? Esse vídeo foi especialmente para as pessoas que estão iniciando. Eu tenho certeza que gente que já é profissional também adquiriu alguma coisa que ainda não, mesmo que já tivesse visto, mas não lembrava, porque não tem um profissional para saber de tudo, galera. Você pode ter certeza, não tem profissional para saber de tudo. E outra coisa, quando você é acostumado a trabalhar na sua oficina, vamos dizer assim, no conforto da sua oficina, às vezes você precisa sair para um outro lugar e precisa ter aquele material. Galera, se você tiver o conhecimento, você faz uma ferramenta sem estar na sua oficina. Você faz em qualquer lugar, vamos supor no mato. Você está lá no mato, vai quebrar uma pedra, um negócio, você está com uma alavanca, um negócio. Faz um fogo lá no mato, bate ela, dá um jeito, improvisa e faz. O importante é você ter conhecimento, galera. Você entendeu? Tenha conhecimento, que você com conhecimento você vai longe, independente da ferramenta moderna ou não. A ferramenta moderna é só para aumentar o rendimento do seu serviço. Apenas para isso. Facilita muito a ferramenta moderna, mas não significa que você também não consiga fazer o mesmo serviço manual. Entendeu? Não faz a mesma produção, mas o mesmo serviço você faz sim. Beleza? Gostaram do vídeo? Ó, dá aquele joinha que é para fortalecer o canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito.
e ative o sininho de notificação para você ser notificado quando eu postar vídeo novo, viu, galera? Mais uma dica, se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais do que eu falei aqui, eu tenho um curso que chama A Jornada do Cuteleiro Iniciante, viu, galera? O link está na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos que eu venho postando. Também está nos meus comentários fixados. É só você entrar lá e dar uma pesquisadinha, veja, eu tenho certeza que você vai gostar. Viu? Valeu, fui!